quando a gente começa a falar de estática dos sólidos, de fato, a gente vai ter que começar a entender a decomposição vetorial. Você já estudou decomposição vetorial? Se eu não me engano, não. Então, aí eu vou dar essa introdução para você. Então, não adianta nem eu começar agora a resolver os exercícios sem você entender essa decomposição vetorial. O que acontece? Quando a gente começa a falar de vetores, qual é a primeira ideia de vetores que você tem que ter? Que todo vetor ele é composto de módulo, de sentido e de direção. Todo vetor tem essas três características. Mas, quando a gente fala de valores vetoriais, lembra que no campo elétrico, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Por que ele é uma grandeza vetorial? Tanto que quando a gente escreve, a gente representa com uma setinha em cima. Assim como a força também é uma grandeza vetorial. Quando a gente escreve força, a gente escreve com uma setinha em cima. Assim como, deixa eu ver algo aqui mais simples a gente entender, a aceleração. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu tenho que não saber apenas o valor numérico, que é o módulo. Eu tenho que saber sentido e eu tenho que saber direção. O que é direção? Direção, você vai categorizar como se as setinhas estivessem para cima, para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Deixa eu te falar, você de repente está vendo o contrário aí, porque essa tela é espelhada. É que, no caso, eu acho que essa aqui de cima tu tá vendo para a esquerda e a de baixo tu tá vendo para a direita, não é? Não, tá normal. Aqui para a esquerda, aqui para a direita. Essa de Hum. cima aqui tá para a direita. Ah, não, não, não. Isso. Não, A de, confundi. a de cima tá para a direita ou tá para a esquerda? Tá pra direita. E a de baixo tá para a esquerda. Isso. Então tá, não tá espelhado não, menos mal. Porque se eu fizesse isso é o que a gente vai ver na ótica física também. Se eu fizesse isso aqui na câmera, eu virasse para você e falasse assim agora, tá, isso aqui é direita, você acreditaria em mim? Não. Porque para você é esquerda, porque tá espelhado, Sim. entendeu? Mas ali não tá, menos mal. Eu acho que a própria placa já reconheceu. Isso, perdão, direção não. Aqui, empolgadaço aqui com direção não. Isso aqui é sentido. É sentido. Ou seja, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. O que é direção? Quando eu decido que está na vertical, eu decido que está para cima ou para baixo, não é? Isso. Quando eu decido que está na horizontal, está para a direita ou para a esquerda. Direção é vertical, horizontal, sentido, cima, baixo, direita, esquerda. Módulo é sempre o valor numérico. Então, toda vez que a gente fala de módulo, é o valor numérico. Valor numérico. Isso é o módulo. Tranquilo? Uhum. Pronto. Aí agora a gente continua. Não, o que seria um valor numérico? 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, sim. 7, qualquer valor. Na verdade, é o que a gente chama de intensidade também. Intensidade é valor numérico. Módulo é valor numérico. Mas quando eu falo de um vetor, não basta eu saber só seu valor numérico. Eu tenho que saber para onde está o sentido dele e para onde está a direção. Entendi. Entendeu? Pronto. Essa é a minha primeira ideia. Só que quando eu começo a falar de operações vetoriais, deixa eu pegar aqui o celular.
porque como você me mandou, aqui pelo Discord, no computador não está abrindo com visualização, que eu consigo ver bonito a imagem. Então, que assim, eu até faço o exercício que o professor fez, porque provavelmente vai te explicando um pouco melhor. Deixa eu abrir aqui o meu Discord. Vamos lá, viu? No celular abre muito mais nítido. Bom, vamos lá. No seu, essa questão, ele passou a questão do 217. Qual o número da questão da página 217? Peraí, deixa eu. Pronto, acho que eu não tinha mandado a foto. É página 217, aí as questões são A1. Porque no quadro eu não consigo ler direito. A1. Questão A1, questão A2. Tá bom. Pronto. Não, A1 já é o suficiente. A1 pode ficar tranquilo, que eu já consigo. Então, a gente está falando de corpo extenso e corpo fixo. Isso é estática. Então, o que acontece? Esses corpos estão em equilíbrio de forças. Então, quando eu digo que eles estão em equilíbrio, olha o que acontece. Foi o que o teu professor desenhou lá no quadro. O que ele desenhou? Ele pegou uma parede. Minha preguiça de pegar a régua. Ele pegou uma parede. E nessa parede tenho dois pontos fixos. Isso. Um fio que prende no teto e o outro fio que prende na lateral. Aí eu liguei um peso nele. Esse peso está aqui para baixo. Olha que curioso. Eu não preciso nem pegar esse peso aqui e desenhar a figura do peso. Eu posso simplesmente representar ele por um vetor. Porque eu podia até fazer o desenho do peso, mas não vai fazer muita diferença, porque ele está apontado para baixo. Então, posso fazer pelo desenho do peso. O peso é outra grandeza vetorial. Aí ele começa a dar valores. Aqui está 90 graus, aqui está um ângulo de 60 graus, e aqui tá mais nada. Ele diz que aqui é B, C e A, não é? Isso. Isso. Ele diz que o teu peso vale 150 newtons. Ou seja, a massa desse bloco vale quanto? 15. 15 15? quilogramas. Sabe por quê? Porque o peso é igual a massa vezes a gravidade. O exercício ele não te dá a gravidade em específico, mas na maioria das vezes a gente considera a gravidade aproximadamente 10. Então, se você tem um peso de 150 newtons, você tem uma massa desconhecida e a gravidade de 10. Logo, a sua massa é de 15 quilogramas. Tranquilo? Sim. Tá, já te ensinei a chegar nessa massa tranquilo. Agora vamos lá. Vamos fazer agora, começar a fazer o que ele fez. Vamos olhar que eu tenho aqui uma decomposição a partir desse ponto aqui, desse ponto de origem, que é um ponto de interseção. Eu tenho algumas decomposições. A primeira delas, que eu tenho uma atração aqui. Surge uma atração aqui. Aqui também surge uma atração. Como assim? O que é tração? A força de tração é uma força que aparece em cabos, em fios. Então, o fio não está preso na parede? Sim. O peso teria, se você não tivesse esse fio preso aqui, o que iria acontecer com o peso? Você iria trazer ele para cá, certo? Ele é meio que virar um pêndulo. Sim. Concorda comigo? Uhum. Então, aí o fio que está preso na parede mantém esse cabo seguro, mantém esse peso seguro nessa posição. Mas ele foi amarrado aonde? Ele No foi teto e na amarrado parede.
a outra extremidade está amarrada no teto da parede. Então, eu tenho um fio, para esse peso não cair e bater nessa parede aqui, que é o que poderia acontecer, eu tenho outro fio que é amarrado na parede. Aí ele fica tensionado. É como se fosse um fio de fone. Quando você tensiona ele não fica esticado. Sim. Mas esse fio esticado mantém o equilíbrio estático dos corpos. Na verdade, daquele sistema ali de massa. Então, está mantendo o equilíbrio estático. Está mantendo parado esse ponto O aqui, nessa posição, porque eu tenho um fio preso à parede, que aparece uma força de tração, que é uma força que aparece em fios, cordas, cabos, e eu tenho uma outra força de tração aqui. E aqui embaixo eu tenho uma força o quê? Uma força peso. Repara que agora eu já acabei de fazer parte do que o teu professor andou fazendo lá no quadro com vocês. Concorda comigo? Ele começou a explicar essa decomposição desses corpos, beleza? Uhum. Só que olha só, vamos fazer uma brincadeirinha. Eu posso fazer uma brincadeirinha de que o peso ele pode aparecer de uma maneira a eu levar esse vetor aqui, peso, eu posso levar ele para onde eu quiser. Aí o que acontece? Repara que para cá eu posso traçar uma pequena linha imaginária? Posso. Para cá também eu posso traçar uma pequena linha imaginária. Deixa eu melhorar aqui. Quando eu digo uma linha imaginária, é por isso que eu traço pontilhado. Isso eu faço a decomposição num plano cartesiano. O que é essa decomposição num plano cartesiano? Se eu dissesse que esse eixo aqui é y e esse eixo aqui é x, o que eu posso fazer agora? Decompor essas forças no eixo x e y. E foi exatamente o que ele fez. Se você pegar aí no teu cantinho, você vai ver que ele pegou o quê? Eu posso vagar com esses vetores de uma maneira a qual eu consigo calculá-los sem ter que perder nada? Posso, porque vetor é um ente da matemática que se eu pegar esse vetor, ele tiver apontado para cá, se eu falar assim, se fosse possível, Ana, segura aí, e passasse ele para onde você mora, eu teria quilômetros de distância, mas esse vetor não ia mudar nada. Se você estivesse segurando ele nessa mesma posição que eu te entreguei, ele não ia mudar nada. Se ele tivesse apontado, no seu caso, para a direita, e você mantesse ele apontado para a direita na horizontal, ele continua sendo o mesmo vetor. Eu posso fazer isso ali. O que eu posso fazer isso? Eu posso pegar aqui, tá vendo que eu tenho um vetor apontado para cá, um vetor apontado para cá e um vetor apontado para baixo? Sim. Então, eu tenho 3 vetores. Eu tenho um vetor assim, certo? Sim. Eu tenho um vetor que ele está assim, e eu tenho um vetor que ele está assim, não é? Sim. Eles estão espalhados. Eu posso reorganizar eles de uma maneira que o quê? Que o seu fim encontra seu início, sem que eu mude suas propriedades. Quem é um fim de vetor? É onde está a setinha. Quem é o início? É onde está a bundinha do vetor, é o início do vetor. Então, se eu fizer isso aqui, esse vetor aqui, deixa eu ler a questão toda, porque eu estou fazendo a vetorial sem ler a questão, nem saber o que ele pede. Ele pede, calcule a intensidade das forças de tração em cada uma dos fios ideais, A, B e C, mostrados no esquema. Beleza, então ele quer que você calcule a tração em C, em B e em A. Por que ele quer que você calcule a tração em A? A tração em A fica a coisa mais fácil de calcular. Por que fica a coisa mais fácil de calcular? Porque ela está relacionada com o peso. Mas vamos lá. Como assim relacionada com o peso? Porque se eu pegar a ideia da tração, nesse fio A aqui, o que está prendendo o fio A? Só o peso.
certo? Então, Sim. qual que é a força que surge? Se eu for fazer o somatório de forças, esse peso está parado, não está? Se esse peso está parado, quando eu falo de força resultante, que é o somatório de forças, eu teria a tração mais a força-peso. Mas o que acontece? Se esse corpo está parado, a aceleração dele é nula. Por quê? Massa vezes força resultante, sempre lembre disso, segundo a lei de Newton, força resultante é sempre massa vezes aceleração. Ou seja, massa vezes aceleração, ficou muito longe, massa vezes aceleração é igual a tração mais a força-peso. Só que o corpo está parado, não está? Ele está estático. Por isso que a gente chama Sim. estático. Então, a aceleração vale zero. Então, eu posso passar a força-peso para o lado de lá. A tração é igual a menos a força-peso. Por que menos a força-peso? Porque o peso está para baixo. A tração está para onde? Para cima. Para cima. Isso aí. Ou eu posso fazer que a tração, na verdade, dando uma ideia de para a gente não fazer valores aqui, não mudar a ideia de valores, eu posso considerar o peso propriamente direto. Foi o que ele fez. Quando ele montou aí, vê quando ele montou um triângulozinho lá no canto, ele botou o P para baixo ou para cima? Que você anotou. Para baixo. Por que ele botou o P para baixo? Porque na hora de Porque ele considerar. Oi? Porque a força-peso e a força-peso vai estar sempre virada para o Para centro da baixo. Terra? A força-peso vai estar sempre virada para baixo. Então, o que acontece? Em vez de ele passar para o lado de lá a força-peso, ele passou a tração. Então, a tração é negativa. Por que a tração é negativa? Porque ela está no sentido contrário ao da força-peso. E, de fato, que é isso que acontece. Por que é isso que acontece? Pelo fato de que, assim, se você bota o peso de alguma coisa, eu não tenho nada aqui para poder pesar agora, mas se você amarra numa borracha um fio e solta ela, ela estica o fio. Mas ela estica o fio por quê? Porque eu estou fazendo a tração aqui. Porque, a tração manteve ela segura, em contraposição à força-peso. Tranquilo? Uhum. E pronto. Aí esses três vetores espalhados, tá aí espalhado. Eu posso juntá-los a encontrar. Então, eu posso fazer isso aqui. Quem é o vetor que está para baixo? O vetor que está para baixo não é o peso? Sim. Quem é o vetor que está inclinadinho? Não é aquele vetor lá de B? Não é Sim. esse aqui, de B? E quem é o vetor que está virado para lá, no sentido que está ao contrário para a parede? É o C, não é? Isso. Pronto. Aí agora o macete básico. Geometria plana. Retas paralelas. Aqui não é 60 graus? Sim. Ângulos alternos e internos. Aqui forma um Zzinho. Então, esse ângulo aqui de dentro vale 60 graus. Ângulos alternos e internos. É como se eu tivesse duas paralelas e eu cortasse com. É como se eu tivesse isso daqui. Só que está cortado para cá, não tá? Eu vou cortar como você está acostumado, que você está acostumado a ver o corte assim. É. Então, o ângulo daqui não é igual a esse ângulo, que é os alternos internos, ali Sim. só está invertido. Os ângulos alternos internos. Tranquilo? Mais ou menos. O que não foi? Assim, eu entendi que esse triângulo, ele tá meio que virado. Ele tá, é o mesmo triângulo que tá ali na imagem, só que aqui na representação eu virei ele. Aí ali o triângulo, na ponta dele tem, na ponta lá em cima tem 60 graus. Aí, pelo que eu entendi, os 60 graus iria para a ponta do B da divisão, entre B e C, o TB e o Você, TC.
você pode fazer isso aqui? Também gostei da sua análise. Essa análise aí não está ruim, não. Essa análise está boa. Você deve ter feito isso daqui. Você colocou isso aqui. Você colocou o P aqui, que você pode fazer isso. Aqui ainda está o B, e você colocou o C aqui. Aí aqui estaria os 60, não é? Isso, eu só inverti ele, botei como se estivesse na mesma posição que o triângulo lá de dentro da figura. Não, mas aí você, alguma dessas setinhas aqui você inverteu, Não, mas você botou ele em pé, tu fez isso daqui, fez esse triângulo em pé, isso aqui tá querendo dizer? não, fiz o triângulo da mesma forma que tá da figura ali, ó. O negócio do lado tá assim. Eu fiz ele assim, ó. Tá no 1 ou tá no 2? Qual dos dois tu fez igual? Nenhum dos dois? Hum, Não, pera, tá. Ah, sim, tá no triângulo 2, quer dizer. Ah, tá. Eu pensei, poxa, que forma que ela fez? Não tem outra Não, forma. de que eu não reconheci, foi Então, mal. tá no 2. Então, dá para fazer assim também? Dá. Você não alterou nenhuma posição dos vetores. Qualquer um dos dois triângulos tá certo. Aí agora, como é que você vai calcular os valores? Você já tem P, que é do peso. Então, você, em vez desse P aqui, você pode substituir e colocar o valor do peso. Quanto é que vale o peso? 150 newtons. 150 newtons. Aí agora vira geometria de novo, mas agora é trigonometria. Você pode fazer, ou você pode fazer. Na verdade, aqui só dá para poder fazer por trigonometria de catetos. Ou nem de catetos, você só pode fazer pelas leis dos cossenos e senos. Ou seja, o seno de um ângulo alfa, não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Ixi, Cateto, eu botei já 150 direto, perdão. Geometria, geometria de ângulos, geometria de triângulos. Então, o seno, todo seno de qualquer figura é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. sim. E o cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tranquilo? Uhum. Vamos lá. Vamos fazer o seno do ângulo para a gente saber o valor da hipotenusa. Por que eu vou fazer o seno? Porque eu só tenho um valor daqui, eu não tenho? Eu só Isso, tenho um valor do cateto oposto. Aqui, lembra que eu falei que eu poderia ter escrito aquele ângulo de 60 aqui? sim, Seria o cateto oposto, de qualquer jeito. Então, eu só tenho o seno. O seno de quanto? O seno de 60. Não é o cateto oposto? Quanto é que vale o cateto oposto? É quem está oposto ao ângulo. Não é 150? isso. Dividido pela hipotenusa. Eu tenho o seno de 60? Tenho. A própria questão te diz aí. Dá uma olhada no livro aí. Quanto é que vale o seno de 60? Vale 160, raiz de 3 sobre 2. Tem um macetinho que depois eu te ensino, para você não esquecer nunca mais. Raiz de 3 sobre 2, que isso é igual a 150 dividido pela hipotenusa. Tranquilo? Uhum. Você pode multiplicar cruzado agora, porque essa multiplicação vai dar o quê? A hipotenusa vezes a raiz de 3 é igual a 300, não é? 150 vezes 2? Não? Ixi. O dobro de 150. Ah, sim, o dobro é isso. Então, 150 vezes 2. É a mesma coisa, se você fizer 15 vezes 2, dá 30. Com mais um zero, 300. Ficou claro? Sim, Então, vamos lá. Aí eu tenho raiz de 3. Essa parte aqui agora, que talvez é a parte que mais confunda. Não é 300 dividido pela raiz de 3? sim. Aí eu te falo,
Eu não posso deixar isso, eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar? Multiplicar por 3 embaixo, multiplicar por 3 em cima. Por raiz de 3, perdão. Multiplico por raiz de 3 embaixo, o que eu fiz embaixo eu tenho que fazer em cima. Isso é racionalização. Então, eu tenho que a hipotenusa, eu vou escrever só H, não ficar escrevendo mais coisa, que a hipotenusa é a raiz de 3 vezes 300, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, dá quanto? 1. Não? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de Ah, da 9. raiz de 9, quer A dizer. raiz de 9 é 3. 3. Posso simplificar? Posso. 300 simplificado por 3 dá? 100. A hipotenusa é 100 vezes a raiz de 3. Eu não sei se o professor escreveu para você o valor, mas eu posso, como é uma multiplicação por 100, eu posso fazer a raiz de 3. Aí quer ver uma coisa que é bem legal de fazer isso daqui? Se eu faço a raiz de 3, quanto que é a raiz de 4? 2. 2. Quanto que é a raiz de 1? 0? 1. A raiz de 1 é 1, Ah, sim, sim. entendeu? Se eu te falar, a raiz de 3, ela vai estar mais próximo de 2 ou de 1? De 1. 3 não está mais próximo de 4? Sim, mas o 3 não tem Quanto, raiz? mas quanto que é a raiz de 4? 2. Se você fosse fazer a raiz de 3, o resultado da raiz de 3 estaria mais próximo do resultado da raiz de 4 ou do resultado da raiz de 1? Ah, sim, estaria mais próxima da raiz de 2. Não, estaria Da mais raiz de próximo de 2, 4. quer dizer. É a raiz de Você 4. estaria mais próximo de 2, exatamente. Então estaria longe de 1. Então, assim, eu chuto mais ou menos acima de 1,5. Digamos 1,7, mais ou menos. 1,6. Uma coisa 1,7. Eu não sei se o livro te deu o valor para raiz de 3. Não, não deu. Não. Como ele não deu, eu não sei se o seu professor também resolveu com o resultado de raiz de 3 ou não. Eu resolveria por raiz de 3 sendo igual a 1,7. Então, eu Ele só ter. botou que é 100 raiz de 3 newtons. Aí depois ele partiu para o cosseno. Aí ele foi direto. Então, ele só indicou assim, ou você poderia indicar assim, que a raiz de 100, a raiz de 100 não, é 100 vezes 1,7. 100 vezes 1,7 dá quanto? 170. 170 newtons. Condiz, porque o peso não é 150? Condiz Sim. aí com alguma coisa. Tranquilo? Sim, Aí agora eu posso ir para o cosseno. O cosseno fica mais fácil. Por quê? Eu já tenho agora a hipotenusa, não tenho? isso. Aí eu pego o cosseno do ângulo, é o cateto adjacente. Qual que é o meu cateto adjacente agora? Não sei. Mas é o cateto que está coladinho no ângulo. É esse cateto aqui, que é o C. É o cateto coladinho no ângulo. Eu não sei, eu vou calcular ele dividido pela hipotenusa. Opa, eu já sei o valor da hipotenusa. Eu vou calcular como 100 raiz de 3, tá bom? Uhum. Aí eu venho. Quanto é que vale o cosseno de 60? É meio, na verdade, 1/2. Exatamente, é meio. Então eu posso escrever que eu tenho meio. Opa, travou. Meio, que é igual a C sobre 100 a raiz de 3. Opa, volta. A raiz de 3. Eu já sei que eu posso fazer que C é igual a 100 a raiz de 3 a raiz de 3 dividido por 2, não é? Porque eu vou multiplicar cruzado. Sim. Mas em vez de ter que multiplicar esse 2 para lá, eu já deixo aqui onde ele está. E depois vou ter que voltar ele de qualquer jeito, não vou?
ou não? Sim. Então, simplifico o 100 pelo 2, C 50. é igual a 50 raiz de 3. 3. Basicamente, metade do que seria newtons, faltou um newtons, basicamente metade do que seria, isso a gente pode analisar porque a gente está relacionado com o ângulo. Então, o que acontece? Quando eu relaciono com o ângulo, se eu pegar o ângulo entre a parede e o teto, eu tenho um ângulo de 60 graus. Ou, de fato, eu vou ter um trabalho menor. Se eu tenho um trabalho menor, eu vou ter uma força menor também. Porque o deslocamento eu não considero nessa situação. Tranquilo? Sim. Isso você tinha ficado claro para você? Então, essa matéria ele começou a explicar na semana passada, só que aí eu faltei. E ele é um professor que a gente tem uma dificuldade de entender o que ele explica, assim. Aí hoje ele continuou a matéria, mas eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Agora que eu consegui entender. Porque eu faço decomposição vetorial. Toda vez que a gente fala de decomposição vetorial, você vai pegar os vetores, pensar num plano cartesiano e decompor. Eu poderia ter feito isso dali? Poderia, mas seria muito complexo. Porque aí eu teria que pegar um vetor, eu poderia ter pego esse vetor aqui, T aqui, e ter colocado ele, deixa eu botar aqui com o laser, eu poderia ter pego esse vetor aqui e ter pego ele e trago para cá, e botava um sinal negativo. Mas isso é complicar mais ainda. Eu poderia ter pego o peso e ter colocado a tração com um sinal negativo para cima também, para botar nas planos X e Y, iria complicar. Então, antes de fazer isso, vamos ver se eu ajustar os vetores, que eu posso fazer isso. Falei isso para meus alunos hoje de manhã. A matemática é nossa amiga. Ela não é uma vilã. Então, assim, os números estão ali para serem manipulados e a gente pode manipulá-los de maneira coerente. Não posso inventar as coisas, tá bom?